Senhor, nos dê esse coração de servo, esse coração de obediência, esse coração de humildade e simplicidade. Não nos permita, Senhor, em nada questionarmos, Senhor, a Tua direção, em nada questionarmos, Senhor, o Teu mover atual, mas que sejamos simples e obedientes, Senhor, e assim, Senhor, como foi com Naamã, Senhor, que ao mergulhar no rio, ele foi curado e liberto. Também nós, nessa noite, queremos ser, Senhor, curados e libertos ao mergulharmos no rio da graça. Senhor Jesus, obrigado por esse fluir. Obrigado, Senhor, pelo rio que está fluindo, Senhor, no nosso meio. Senhor, essa é a misericórdia e a graça do Senhor sendo manifestos a nós. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui presentes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos visitando. Abençoa, Senhor, os que estão em casa nos acompanhando também. Que o Senhor possa, Senhor, por meio da Tua palavra, falar o mais profundo do nosso ser. Senhor, ainda abençoa as famílias, os casais, os jovens, os adolescentes, as crianças. Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles, ó Senhor, que um dia creram no Senhor e por crer no Senhor e na obra da cruz, foram incluídos para dentro de um só corpo, que é a igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós, como sempre temos feito, nós iremos nessa noite compartilhar o encargo que Deus tem nos falado por meio da sua palavra. Nós estamos aqui, iremos compartilhar semana 4 do nosso alimento diário, volume 5, penúltimo volume. A partir de segunda-feira daremos início à leitura do volume 6. Mas louvado seja o Senhor, após o término desse volume, dessa série do alimento diário, o Senhor já está nos falando a nova série que está sendo falado nesse momento na instância, as mensagens irão compor a totalidade dos 6 meses, dos próximos 6 meses que iremos desfrutar. Estamos entrando no livro, no Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Então, graças ao Senhor pela palavra que tem chegado a nós, graças ao Senhor pelo mover que Deus tem feito no nosso meio, isso é misericórdia. Isso porque o Senhor, como a palavra tem nos falado, o Senhor está achando a igreja adequada, como a igreja em Filadélfia, para receber o seu encargo, receber a tua direção e obedecer aquilo que Ele tem falado. Nós falamos no nosso grupo 2 do GFCM, quinta-feira, nós falamos que a palavra profética, o que Deus tem falado hoje, é uma palavra que precisa ser de reação para todos nós. Nós precisamos reagir ao falar de Deus. Então, irmãos, que o Senhor ache em nós o coração de servos, fiéis, prudentes, simples e obedientes, em nada questionando aquilo que Deus tem nos falado. Às vezes nós temos o nosso conceito próprio, nós temos o nosso pensamento próprio, isso é devido de cada um de nós possui uma alma, e por você possuir uma alma, você tem vontades diferentes das minhas ou do irmão, ou do irmão que está do seu lado, ou irmã. Mas graças a Deus pela obra que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito, irmãos, como a palavra falou essa semana, Deus tem feito uma obra de edificação. Deus tem feito uma obra de transformação. E como vimos aqui no grito de guerra, a transformação é de dentro para fora. Não precisa se preocupar. Não precisa, irmãos, se desesperar. Às vezes nós medimos os outros. Não é isso? Mas irmão, tanto tempo não cresceu ainda com essas atitudes, aquelas atitudes. Irmãos, quanto a isso, cabe a Deus e não a nós. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Paulo fala aos Filipenses que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Para que eu e você sejamos vencedores, o que Deus espera é que nós unicamente recebamos e obedeçamos a sua palavra. Então, essa semana, o título dessa semana, já está aqui, não está? Qual que é o título? Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição.
Deus deseja nos revestir com seu amor. Nós precisamos entender que o meu amor natural e o seu amor natural, ele é passageiro, ele é falho. Certo? Quantas vezes você já não disse para alguém, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Mas lá na frente, talvez você descobriu que não era aquele amor que você pensava. Pedro falou com o Senhor isso. Senhor, eu te amo, estou capaz de ir à morte pelo Senhor. Sou capaz de entregar a minha vida. O Senhor falou com Pedro, Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Senhor, mas eu te amo. Falou, Pedro, o seu amor natural, ele é falho. Ele aguenta até certo ponto. Chegou a certo ponto. Irmãos, não resiste. Mas, graças a Deus, 1 João capítulo 4 fala que Deus é amor. E é esse amor que Deus deseja aperfeiçoar em nós. Então, vamos focar no amor de Deus. E como que Deus hoje manifesta esse amor a nós? Por meio da sua palavra. A palavra que você recebe todos os dias é a maior demonstração do amor de Deus para com você. Às vezes nós queremos ou pensamos que, eu preciso ver grandes milagres para entender ou reconhecer que Deus me ama. E às vezes nós pomos Deus à prova. Senhor, se o Senhor me ama, às vezes alguém já orou assim, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, não precisa falar mais nada. Só de você orar assim, irmãos, você já está duvidando do amor de Deus por você. Se o Senhor me ama mesmo, 3 pontos. Às vezes nós já não oramos assim. Irmãos, o amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é eterno. Paulo, ao escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 1, não vamos ler. Capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 13. Paulo, ele gasta esse capítulo inteiro para falar do amor. Que tem como título, amor, um dom supremo. Aí Paulo começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa e um símbolo que retine. Só terei barulho. Ainda que eu desse, entregasse meu corpo para ser queimado, vendesse tudo que eu tenho, distribuísse aos pobres, sem amor, nada serei. No versículo 13 de 1 Coríntios 13, Paulo conclui com a seguinte frase, o seguinte versículo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Porque sem amor, nem a sua fé, ela é uma fé produtiva. Sem amor, a sua esperança, ela é deficiente. Esse é o tripé do nosso viver espiritual. Nós precisamos estar apoiados na fé, amor e esperança. Se houver deficiência em qualquer um desses 3 itens, nós não conseguiremos concluir a nossa carreira. Mas nós vimos essa semana que dentre esses 3 itens, primeiro vem a fé. Porque a minha e a sua carreira, o meu e o seu relacionamento com Deus, ela começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, isso fala em Hebreus 11. Então, tudo começa pela fé. Então a fé, irmãos, ela é para com Deus. A fé, ela tem uma função de nos conduzir até o dia que a igreja, ou eu e você individualmente, fomos arrebatados pelo Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, a fé já não terá mais valia. Porque a fé é a certeza das coisas que e a convicção de fatos que se não veem. Então, quando você chegar naquele dia, você não vai precisar mais de fé. A esperança é para com a volta de Jesus. Ou a esperança é para com Jesus. Qual que é a sua esperança? Sim, nós temos várias esperanças nessa terra, mas a maior delas precisa ser a volta do Senhor. Se eu e você não estivermos empenhados, irmãos, para
apressar, não só como Pedro fala, não só esperar, mas apressar a volta do Senhor, a nossa esperança ainda ela está pequena. Porque eu e você precisamos entender, irmãos, que esse mundo não tem mais jeito. Aí você agora ficou desanimado. Pelo contrário, você deveria ficar animado. Esse mundo não tem mais jeito. Homem nenhum dará jeito nesse mundo. Mas quando o reino vier, quando aquele por meio de quem todas as coisas existem, para quem todas as coisas existem, e por meio de quem todas as coisas foram criadas, quando ele vier, irmãos, virá todo o estabelecimento da vontade de Deus. Será posto tudo em ordem. Perfeito, como lá no início, antes do homem pecar. Então a sua esperança precisa ser isso. Você quer ver as coisas sendo postas em ordem? Não deposite a sua esperança em homens. Quer ver as coisas sendo postas em ordem, serem postas em ordens? Deposite a sua esperança na volta do Senhor. Porque quando Ele voltar, meu irmão, nós vamos ver se der tempo. As coisas serão postas em ordem. Aí já não precisa mais de esperança, Flávio, porque a minha esperança é essa. Eu já cheguei naquilo que eu esperava. Aí sobra o quê? O amor. E o amor é para com... Se a fé é para com Deus, a esperança é para com Jesus, o amor é para com quem? Olha para o seu lado. Pronto. O amor é para com os irmãos, mas não somente os que estão aqui. Para os irmãos que estão em outro lugar. E também para aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é um. Não é isso que Paulo fala em Coríntios? Que é um só corpo, mas há muitos membros que compõem este corpo. Então, irmãos, se a pessoa creu em Jesus, ela é incluída e foi batizada, e reforçando, abre aspas aqui, abre um parênteses aqui, amanhã nós teremos batismo. Aleluia, já temos um nome confirmado, e se você ainda não passou pelas águas, queimou no seu coração, irmãos, não espere o dia de amanhã, porque ele não nos pertence. Se já queimou no seu coração, se Deus já te falou e você está relutando, por favor, entregue-se a Cristo. Entregue-se ao Senhor. Senhor, olha, toma a minha vida, nada é meu, tudo é do Senhor. Porque quando nós cremos no Senhor e somos batizados, nós somos incluídos para dentro do corpo de Cristo, que não é essas paredes, este lugar aqui. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local de reuniões que a igreja reúne. Mas somos nós, só nós que estamos aqui, que somos igreja? Não. Deus, quando olha do céu, Deus está no seu trono agora, viu? Ele olha para Carlos Chagas, não vamos falar, ele olha para Carlos Chagas. Quantas igrejas ele vê? Uma igreja. Então, irmãos, para com isso. Esse negócio de igrejas em Carlos Chagas, só existe uma igreja. E quem faz parte dessa igreja? Todos que creram em Jesus. Infelizmente, alguns irmãos não têm essa visão. Mas louvado seja o Senhor que cada um anda de acordo com o que recebeu. Então, irmãos, o amor é para com os irmãos e para com as pessoas. E quando o Senhor voltar, ainda assim o amor permanecerá. Porque, irmãos, nós estaremos envolvidos, imersos no amor. Deus, você precisa entender uma coisa. Não peça a Deus, Senhor, me dê amor. Porque Deus, Ele não pode te dar amor. Deus, Ele te dá Ele mesmo por meio de Cristo. Então, quando você ganha o Senhor, você ganha o amor. Porque Deus é amor, 1 João capítulo 4 fala isso, versículo 12, se eu não me engano. Se Deus é amor, Deus amou, então o amor amou você. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Então, o nosso amor é para com as pessoas e para com os irmãos e todos aqueles que ainda não foram alcançados pelo rio da graça. Então, irmãos, nós precisamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque nós estamos sendo agraciados pela palavra profética.
Aí você precisa entender uma coisa. Agora está falando muito de palavra e não está falando de Jesus. Mas Jesus é o centro da vontade de Deus. Paulo não fala isso em Colossenses. Mas aí você precisa entender João 1:1. Que nós estamos vendo agora, por meio da palavra que nós temos recebido. O que fala em João capítulo 1, versículo 1? Se quiser transmitir aqui, pode. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí você traduz verbo no original grego. A King James fala esse versículo da seguinte forma: no princípio era a palavra. A versão Restauração fala da seguinte forma: no princípio era a palavra. Então vamos ler dessa forma: no princípio era a... E a palavra era Deus. Mas cadê Jesus? Aí você precisa entender João 1:14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio e vimos glória como do unigênito do Pai. E a palavra habitou entre nós. E a palavra se fez carne. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. Então, quando nós estamos falando da palavra, nós estamos falando de Jesus. E esse versículo de João 1:14 é maravilhoso. João relata, ele fala o seguinte, olha: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João não é individualista. João escreve aos Apocalipse da seguinte forma: eu, João, irmão vosso e companheiro. Aí como que ele escreve aqui? E habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Por meio da palavra você vê a glória de Deus. Agora você pode falar: nós vimos essa glória? Nessa semana, ao você ter contato com a palavra, você pode falar isso? Eu vi essa glória? Fala com o irmão que está do seu lado: e vimos essa glória. Porque essa glória, essa revelação, Deus não a dá para o homem individual. Deus dá para o homem coletivo. Deus dá para a igreja. Então, ou seja, quando João fala e vimos a sua glória, João fala o quê? Eu faço parte dessa igreja, eu faço parte deste corpo, então eu vejo junto com vocês. Irmãos, é o nosso desejo que todos nós vejamos essa glória, ao ponto de chegar e falar: olha, eu vi essa glória. Às vezes você ouve a mensagem, aí abre para compartilhar. Quando você vem compartilhar aqui, em outras palavras, o que você está falando? Eu vi essa glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, a palavra é o veículo pelo qual Deus executa a sua vontade nessa terra. Se não tem palavra, meu irmão, o povo se corrompe, e corrompe mesmo. Se faltar palavra, pode ter qualquer outra coisa, ainda vai haver corrupção. Mas pela palavra eu e você somos guardados. A palavra nos guarda. A palavra nos faz um. A palavra nos faz, irmãos, já faz essa obra de edificação. A palavra nos edifica. Como Deus tem feito hoje, esse grande tecido. Um único só tecido de amor. Deus está tecendo. Como que um tecido é feito? Vários fios. Pega um fiozinho, irmãos. Ele vale de alguma coisa? Tira de um tecido depois um fiozinho e olha para ele. Vale o que aquilo? Mas, irmãos, somado a outros, em uma tecelagem, o que acontece? Eles vão sendo tecidos horizontal, vertical, urdidura e trama.
E aos poucos vai sendo tecido e vai sendo formado uma só peça. Um só tecido. Pela obra do Senhor, pela palavra que Deus tem falado, Ele está fazendo da igreja um só tecido, um só corpo. Um só mover. Uma só vontade, uma só busca. Então, irmãos, louve ao Senhor pelo lugar que Deus te colocou. Senhor, obrigado pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a visão de que todos aqueles que creram fazem parte do teu corpo, de um único corpo. Obrigado, Senhor, por essa revelação de que eu não estou sozinho, mas eu tenho os irmãos comigo. Como é bom contar com os irmãos. Irmãos, é a melhor coisa que Deus nos deu hoje. É você poder contar com os irmãos. É você poder contar com a vida da igreja. Tá, irmãos, em alguma dificuldade? Com todo respeito, às vezes nem mesmo família biológica te socorre da mesma maneira que a família da fé te socorre. Irmãos, eu preciso de oração, e junto à oração, e Deus move a terra. E Deus move o céu, e o céu governa a terra. Irmãos, como é bom a vida da igreja. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Senhor, obrigado por esse viver, obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela palavra que eu tenho recebido. Não é maravilhoso? Deixa eu entrar na mensagem. Colossenses capítulo 3, o título dessa semana, os versículos-chave dessa semana é Colossenses capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Colossenses 3, 13 a 17 fala, suportai-vos. Paulo, por que ele fala isso, irmãos? Porque ele já deu as instruções anteriores, capítulo 1, capítulo 2. Suportar, o que é suportar? É dar suporte, é dar o ombro. Suportar não é você virar e falar, oh, mas como que eu tenho que suportar meu esposo? Oh, mas como que eu tenho que suportar minha esposa? Oh, dificuldade, Deus. Aí você ainda reclama com Deus. Você está igual Adão, né? Adão falou, Deus, a mulher que o Senhor me deu, ó, culpou Deus. A mulher que o Senhor me deu, pecou, comeu do fruto. Aí foi na mulher, a mulher culpou a serpente não tinha ninguém para culpar, né? Mas todo mundo, irmãos, foi disciplinado. Todos foram disciplinados. Então, irmãos, suportar, o original aqui, como a palavra foi escrita, não é tolerar. Ah, não, agora eu tenho que suportar aquele irmão, aquela irmã. Agora eu tenho que suportar. Não, irmão, suportar é dar suporte, é ombro. Suportar é dar o ombro para carregar a arca junto. Está entendendo? Irmãos, isso é suportar. E Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, amanhã o irmão dará continuidade. Eu acredito que ele deve falar sobre isso. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. E você tem motivo de queixa contra alguém aqui? Ah, o que eu tenho que fazer? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ah, Deus te perdoou ou não? Te perdoou de quê? Da maior transgressão da humanidade. Do pior pecado. Ah, não, mas eu nunca aprontei. Não é isso, precisa ter visão espiritual. Pecado, irmãos, é aquele pecado lá de Adão no Éden. Ofendeu a Deus? Desconectou de Deus? Ah, Senhor, mas Deus te perdoou em Cristo. Aí o que Paulo fala? Assim como você foi perdoado, perdoai também essa pessoa. Eu não vou delongar aqui. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, o que nós falamos aqui. Esteja o amor, acima de, porque sem amor, meu irmão, vai ser tudo automático, mecânico, religioso. Sem amor, Paulo fala lá 1 Coríntios 13, sem amor, nada serei. Poderei fazer tudo, mas sem o amor eu não serei nada. Aí é que Paulo fala, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Mas que amor? O amor ágape, o amor de Deus. Que é o vínculo da perfeição. O que é vínculo no original, Rodrigo? Sabe aquele ligamento que une um membro ao outro membro do corpo humano? Sabe?
Os professores de educação física, os profissionais sabem disso, os médicos. Não há os ligamentos que unem os membros? E quando rompe um ligamento, hein? Esse ligamento é o que Paulo falou aqui. Seja esse ligamento que é o vínculo, o amor é o que? O ligamento que te une ao irmão, que me une a vocês e une vocês a mim e nos une num todo. Então o amor nos une. O amor de Deus. Mas nós depositamos a nossa esperança no amor das pessoas. Aí a pessoa erra com você, um irmão falha com você. Aí você para até de reunir. Depositou o amor, a confiança no amor falho, corrupto. Entendeu? Ah, mas fez isso comigo, então para mim aqui não dá. Está depositando a esperança no amor que é corrupto, que é falho. É o amor de Pedro, que foi lá e traiu o Senhor 3 vezes. Irmãos, mas esse amor que nos une e nos conecta é o amor de Deus, é o amor ágape. Então o amor de Deus é o que nos junta. Quando nós viemos para uma reunião como essa, o que nos tirou você da sua casa? Estava você lá na sua casa. Aí estava o outro irmão lá na casa dele. Estava o outro lá na fazenda. Estava o outro aqui, estava o outro ali. O que aconteceu? Vindo um, vindo outro, vindo um, vindo outro. Chegou, está tudo junto. O que é isso? O amor. O amor te uniu, o amor te trouxe aqui nessa noite. O amor que nos une. Aí às vezes eu falo, mas na igreja não tem amor. O Senhor nos perdoa por isso, né? A igreja não tem amor, ninguém me ama. Oh Senhor Jesus. Se o que Deus fez por você não é motivo suficiente para você viver alegre o resto da sua vida, o que mais será necessário para eu me sentir amado? Então, irmãos, o amor é o que nos une, não é isso? Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados. Você foi chamado. Fala com o irmão que está do seu lado. Você foi chamado. Chamado para onde, afinal de contas? A resposta está aí. Chamado para quê? Em um só corpo, que é a igreja. E sedes... Então, irmão, não espera Deus, não ponha Deus à prova, falando assim, Deus, se o Senhor me ama, não, irmãos, Deus já te amou. Deus amou o mundo, o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se isso não é demonstração de amor suficiente, o que mais nos falta? Então, sejamos mais agradecidos. Porque o fato de eu e você estarmos aqui com os olhos abertos, é a misericórdia e o amor dele. Então seja agradecido, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor me amou, o Senhor me ama. E eu creio que podem o meu pai, minha mãe, todos me abandonar. Podem, mas eu me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei no Senhor, porque, irmãos, o amor de Deus, ele é perfeito. Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra, não é isso? Como falamos aqui, logos, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Versículo 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele. Somente o amor de Deus nos edifica juntos, Paulo. Quanto mais o amor de Deus crescer em você, mais você vai conseguir amar as pessoas. Mais você vai conseguir, como o Senhor lá em Mateus, ele olhava para as multidões e ele o quê? Se compadecia. Isso é amor. Quanto mais o amor de Deus crescer em você, mais amor você manifestará. Louvado seja o Senhor por isso. Mas por Deus amar o homem, porque Deus te ama, fala com o irmão que está do seu lado, Deus te ama. Talvez ele não entendeu isso ainda, né? Irmãos, Deus não desiste, aí fala assim, Deus não desiste de você.
Oh, Senhor Jesus. Aí você descobre agora por que você veio aqui, né? Porque Deus não desiste de você. Quando o homem pecou, vamos lá para Gênesis, vamos comigo lá para Gênesis, capítulo 2. E esse amor de Deus, irmãos, ele é representado na Bíblia na forma de um rio. Há um rio que sai de Gênesis capítulo 2 e chega no primeiro livro da Bíblia, praticamente no primeiro capítulo. E esse rio percorre toda a Bíblia e ele sai, e ele chega lá em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo. Se o homem não tivesse pecado, se Adão não tivesse e Eva comido do fruto, tá? Por favor, já falamos isso aqui, não diga que é maçã. Oh, Senhor, às vezes ouve crente falando, a maçã, o fruto proibido. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Porque ouvimos e falamos, não é isso? Porque, irmãos, eu e você precisamos aprender dos princípios da palavra e conhecer a Bíblia, irmãos. Senão você vai repetir o que todo mundo fala por aí. Entendeu? Se quiser um estudo bíblico depois, é isso, nos procura, vamos providenciar. Então, irmãos, desde que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem peca. Então, se o homem não tivesse pecado, você sabe, você tem ciência de que só veria o capítulo 1 e 2 de Gênesis e só veria o capítulo 21 e 22 de Apocalipse? Sabia disso? Quer ver só? Ó. Aqui, ó. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse, meu irmão. Então, aqui, ó. Aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa porção aqui? Tudo isso é por causa do pecado do homem. Tudo isso é porque o homem pecou. Aí Deus não desiste do homem. Deus não desiste de você. O fato de você estar aqui respirando nessa noite é porque Deus não desiste de você. Então o homem peca, Gênesis capítulo 2. O homem peca em Gênesis capítulo 3, viu? Gênesis capítulo 3. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pronto, Deus criou o homem. Versículo 8: Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Maravilha, tudo certo. Versículo 9: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do... Presta atenção, o rio saía de onde? Então mostra que o rio não estava limitado ao Éden. Quando fala o Éden, irmãos, era uma porção, para você entender, uma porção de terra. Mas tinha outras terras, você está entendendo? Tinha outros lugares. Mas o Éden ali foi o lugar preparado pelo Senhor para o homem guardar, cultivar, entendeu? Então o homem estava ali, mas havia um rio que saía do Éden para regar o jardim. Então o rio primeiro saía, regava o jardim, fazia brotar, fazia germinar. É o rio que dá vida. O rio da graça. A água, para que uma planta se desenvolva, ela precisa ser regada. Senão não há vida. Então a água na Bíblia já representa a vida. Então, irmãos, no Éden, olha só. Havia um rio, um só. É um rio só, viu? Havia um rio no Éden. Um rio no Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali aonde? Do limite do Éden. Entendeu? Do limite do Éden. Dali
ele se dividia em 4 braços. Aí fala o versículo 11 o seguinte: o primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix, versículo 13. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o... Esse rio era um rio. Mas olha que interessante. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, havia homem e mulher apenas, meu irmão. Não existia nenhuma forma de vida fora do Éden, certo? Humana. Não existia. Então, a saída do rio se deu no capítulo 2. O homem ainda estava no Éden e o homem não havia pecado ainda. Então, o rio já saía para fora. Mas ia fazer o que lá? Entendeu? Porque se você vê cronologicamente, o homem peca no capítulo 3. Quando o homem peca, Nestor, o rio já estava lá. Então, seja, a misericórdia de Deus se dá dessa forma, meu irmão. O homem nem... Aí às vezes alguns perguntam, Deus sabia que o homem iria pecar? Claro que sabia, pela onisciência. Mas Deus, antes do homem pecar, Deus já mandou o alcance para alcançá-lo lá fora. Lembra de João capítulo 4? A mulher samaritana? Pela ordem do ocorrido, quem chega primeiro no poço? Jesus. A mulher ainda nem havia chegado, a pecadora nem ainda havia chegado, Jesus já esperava ela. Irmãos, eu e você, nem ainda havíamos nascido, e o Senhor já nos esperava. Deus já nos esperava para um dia nos alcançar. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Aí, falando dos rios, não é isso? Fala aqui que o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Esse primeiro rio aqui, o primeiro braço do rio, é o rio Pison, é o rio aqui da normalidade do fluir normal. Então, o fluir normal do rio Pison prepara os materiais para a obra de edificação. O que Deus tem feito hoje na igreja? Uma obra de edificação. Mateus capítulo 16, versículo 18. E também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a obra de edificação. Esse primeiro rio é o rio normal, é o rio que flui normal na vida da igreja, é o rio. É o rio que prepara os materiais para a edificação. O ouro, que representa a natureza de Deus, é preparado pelo fluir desse rio. Mas tem um outro rio, eu não vou delongar aqui. O versículo 13 fala o seguinte: o versículo 12, o ouro dessa terra é bom. Então a obra que Deus está fazendo em você é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Então, irmão, se o que Deus está fazendo na sua vida, não questione, é obra boa. Viu? O que vem de Deus, irmãos, não é para te prejudicar. O que vem de Deus é para te salvar. Tá bom? Então, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o obdélio e a pedra de ônix. Versículo 13, o segundo rio, que é o segundo braço, que ele dividiu, chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Cush, descendente de Cã. Então, onde que os descendentes de Cã habitavam? No Egito, norte da África. O que o Egito representa na Bíblia? As facilidades e o sustento. Entendeu, irmãos? O Egito representa a facilidade e o sustento. Então, sabe aquelas pessoas que vivem, passam uma vida inteira, não pensam em outra coisa a não ser o sustento?
Acorda, dorme, vive para isso. Essa pessoa precisa ser alcançada pelo rio. Então Deus já manda um rio. Falou, opa, vou mandar esse rio para lá. Não existia nem ninguém na terra de Cush, o rio já estava lá. Quando a habitação chegou na terra de Cush, o que já estava lá? O rio. Ele não chegou depois, ele já estava. Você está entendendo? Então, o terceiro, aqui é o Gion, né? O versículo 14, o nome do terceiro rio, o braço do rio, né? O terceiro braço é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. Aí já é um rio que vai alcançar a Síria. A Síria é a região aonde foi edificada Nínive. Certo? Lembra do livro de Jonas? Quando Deus manda Jonas ir lá para Nínive pregar para as pessoas que estavam em pecado. Lembra da historinha, da história da Bíblia? Lembra? Então, ou seja, é a terra do pecado. Então o homem pode estar inundado no lamaçal do pecado. O rio vai lá e alcança ele. Então não tem para onde o camarada correr, irmãos. Há um braço desse rio para todas as situações. Então a terra de Nínive aqui, né, o rio Tigre, representa, corre pelo oriente da Síria, que é a terra do pecado, que representa a região de Nínive. E o quarto rio, o quarto braço é o rio Eufrates, que circunda as regiões da Babilônia, representando a idolatria e a religião. Muitas pessoas precisam ser salvas. Aí o braço do rio vai, Nestor, e salva. Irmãos, a misericórdia do Senhor é isso. Agora eu entendo por que Deus fala com Caim como Deus falou. O homem já estava fora do jardim do Éden. Abel e Caim oferecem as ofertas, certo? Abel ofereceu, Deus aceitou a oferta de Abel e Deus aceitou Abel e a sua oferta. Quando Caim oferece a sua oferta, o que a Bíblia fala? Rejeitou Deus a Caim e a sua oferta. Caim, caiu o semblante. Pensa numa pessoa emburrada, foi o tal do Caim. Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha. Aí já fui questionar, né? Aí Deus encontra Caim. Lembra que a árvore já estava fechada, o acesso à árvore da vida. Quando o homem peca, o homem foi expulso do jardim e Deus colocou 2 querubins na entrada, para que o homem não pudesse entrar. Mas o rio já saiu para alcançar o homem. O homem não podia chegar a Deus, mas Deus foi ao homem. Antes de eu e você irmos a Deus, Deus veio a nós, na pessoa de Jesus. Ninguém vai a Deus sem antes Deus vir a Ele. Está entendendo? Quando você se converte, crê no Senhor, é porque Deus já foi a você, por meio da palavra. Então quando Caim peca, aí Deus fala com Caim, Caim, por que andas irado e caiu o teu semblante? Deus não foi assim com Caim? Se procederes bem. Espera aí. Então tinha uma forma dele proceder, não tinha, Flávio? Não é certo que serás horas, mas o homem pecou. Quando Deus fala, se procederes bem, é certo que serás aceito. Aí Deus continua, mas o pecado jaz à porta. Quanto a ti, cumpre dominar. Olha, o que capacitaria o homem a dominar o pecado? O rio. Porque o rio já estava passando no quintal de Adão. Você está entendendo? Quando Adão sai do Éden, Adão chega onde ele estava, o que Adão encontrou? O rio. Aí Abel mergulha no rio, Caim não. Aí Abel oferece o que Deus quer, Caim não. Aí Deus fala com Caim, em outras palavras, Caim, se você mergulhar no rio, você será aceito. Se você não depender de você, como fala em Ezequiel 47, você será aceito. Mas o pecado está no seu pé, Caim. Cumpre a ti dominá-lo. Olha, como que um homem sem Deus domina o pecado, meu irmão? Sem a capacitação de Deus, sem a graça de Deus, o que iria fazer Caim dominar o pecado? Era o rio que já tinha saído do Éden. Está entendendo? Aí Caim não quis, então, irmãos, aconteceu o que aconteceu.
aconteceu. Então, irmãos, Deuteronômio, Senhor Jesus, Deuteronômio, capítulo 8, Flávio falou sobre isso aqui, a imersão na palavra falou sobre isso, Deuteronômio 8, 7. Leia para mim, por favor. Porque o Senhor teu Deus, fala com o irmão que está do seu lado, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa, fala mais forte com o irmão que está do seu lado, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Senhor, que maravilha! E o que tem nessa terra? Ribeiros de águas, de fontes e de mananciais. Tem 3 itens aqui. Primeiro, ribeiros de água. O que é o ribeiro? Aquele que passa pela superfície. Sabe aquela terra que é cortada por aquele rio, aquele córrego, né? Aquilo é um ribeiro. Está ali acessível, você pode ir e contatar. Esse ribeiro, que aqui fala, se você olhar lá em João capítulo 14, se eu não me engano, dos versículos 16 ao versículo 18, o que fala em João 14, a partir do versículo 16? Eu sou o caminho, a verdade. Não é esse aí. Esse aí é o de Jesus. Jesus é a fonte. Deixa eu ler com você, João aqui, tá? Para você entender. João 14. João 14, 16 fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O ribeiro, voltando para Deuteronômio 8, o ribeiro de água representa o fluir do Espírito, que é o que dá acesso ao homem, é o que contata o homem, é o que chega no homem. Mas essa água que chega no homem, ela saiu de um lugar. Ela saiu de um lugar oculto, de um lugar em que nenhum homem tem acesso. Você vai ver que é o seguinte, fontes. O que é a fonte? A fonte é o canal que conecta o manancial que está lá no mais profundo da terra com a superfície. Sabe quando você for um poço artesiano? Não tem aquela máquina, aquela broca, quando ela chega no manancial profundo, o que acontece? A água, Jesus é esse canal. Jesus é o centro conector de Deus com o homem. Entendeu? Então Jesus é essa fonte. A fonte é o que traz a água do manancial profundo até o ribeiro. Então é por meio de Jesus que a água flui. Porque passa por ele. Aí você chega em Romanos 14, 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem senão por mim. Então Jesus é o que conecta Deus com o homem. Ou seja, é a fonte. Aí você lembra lá de João capítulo 7, quando ele fala que ele, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas precisa crer nele. E o manancial profundo aqui, é o que fala lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 16. Quando Paulo fala a Timóteo: o Deus que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu, não será capaz de ver. Então Deus é esse manancial que estava oculto de águas de vida, mas precisava de um canal para jogar a água para fora, para que a água pudesse chegar em você. Então se Jesus é o manancial,
de água de vida. Cristo, Deus é o manancial de águas profundas de vida. Jesus é o que conecta, é o que traz a água do manancial para o ribeiro, e o Espírito é esse ribeiro que faz a água chegar em todos nós, porque o Espírito não é limitado pelo tempo. Então, por isso que se uma pessoa crê em Jesus aqui, a água chegou nela. Se uma pessoa crê em Jesus lá nos Estados Unidos, a água vai chegar nela no mesmo momento. Porque é o Espírito que faz essa obra. Não sei se você entendeu. Ezequiel. Jesus. Ezequiel. Abra comigo rapidinho. Ezequiel. Senhor Jesus. Ezequiel. Capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1 fala: depois disso, Ezequiel 47, 1, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. A água, irmãos, ela tem uma origem. Quem que é a origem desse rio da água da vida? Deus. Deus é esse manancial profundo. Então, o rio saiu de onde? Debaixo do limiar do templo. Para onde? Para o oriente. Olha só a direção. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Versículo 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. É só água. Graças ao Senhor pelas águas que estão fluindo, né? Versículo 3, saiu aquele homem, aqui é um anjo, tá? Para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Eu não vou entrar nisso aqui, que isso é mais uma mensagem. Versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas... O que Deus está fazendo com você? Te empurrando. Eu quero você dentro das águas. Você está entendendo? Ele te chama, falou: opa, chega mais um pouquinho. Aí você, o que é, Senhor? Aí quando você dá mais um passo, e fala: opa, vem mais. Deus quer, irmãos, nos levar ao lugar mais profundo de relacionamento com Ele. Sair da superficialidade, da doutrina, sabe? A superficialidade, aquele que Jó falou que eu conhecia a Deus só de ouvir. Jó estava ali só na beiradinha do rio. E Jó falou: eu conheço o Deus, conhece de ouvir. Quando ele mergulha nas águas do rio da graça da vida, aí ele fala: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer te levar para o mais profundo do rio da graça da vida. O rio da graça, o rio da vida, que é o mesmo rio. Aí, versículo 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar. Deus falou: não quero que você atravesse, eu quero que você fique nele. Às vezes nós queremos atravessar. O que nós queremos, Iane? Atravessar o rio, ou seja, é um pouquinho de comunhão. Eu entro no rio, mas já saí do outro lado. Eu atravessei o rio. É o contato rápido com Deus, é um contato ali, com perdão da palavra, meia boca. Entendeu? É um contato rápido ali. O que está fazendo? Deus vai caçar? Cadê? Já saiu do rio? Atravessou o rio? Deus falou: eu não quero que você atravesse o rio. Porque o rio não é para atravessar. Porque aqui fala: mediu ainda outros 1000, já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Deus não quer que você passe, Deus quer que você permaneça. Aleluia! Na sua vida cristã é isso. Deus não quer que você passe por uma reunião como essa. Deus quer que você permaneça. Entendeu? Se essa palavra não foi para você, meu irmão, ore ao Senhor depois. E busca mais luz, né? Versículo 6, e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Falou: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, onde há morte. Onde esse rio está indo? No lugar onde há morte. Se na sua vida há morte, esse rio chega.
Aí o que Deus faz com a sua vida? Você permanece o mesmo? Não. O Mar Morto, quem conhece Israel sabe, né, Flávio? Não tem vida nenhuma ali. É o último ponto, não deságua em lugar nenhum. A água fica parada ali, aquela coisa cheia de sal, né? Deus falou, não é para ficar parado, não. O rio, flui. Então, quando essa água chega no ambiente de morte, o que acontece? Águas cujas águas ficaram saudáveis. Você quer ficar saudável? E eu vou te falar mais. Até mesmo a sua saúde física depende muito do seu relacionamento com Deus. Sabia? A sua saúde mental, psicológica, a sua saúde espiritual e a sua saúde física, meu irmão. Às vezes você acha esse monte de coisa que você está sentindo, umas doraiadas aí, isso é falta de Deus. Não que você não deva ir no médico, fazer um exame, não estamos falando isso. Mas eu estou falando que até mesmo o relacionamento ou não com Deus interfere na sua saúde física. Veja um irmão que foi exemplo para nós, o irmão Dong, quantos anos? Cheio de vigor. Ele só não tinha mais vigor porque o corpo era limitado àquilo. Não era, Flávio? Mas era um irmão cheio de Deus, e esse cheio de Deus fazia o seu corpo também, continuar prosseguindo, não é isso? Quem conheceu o irmão Dong sabe. Então, irmãos, toda criatura, versículo 9, vivente que vive em chames, viverá por onde quer que esse rio passe. Olha, toda criatura, um homem antes de crer em Deus, em crer em Jesus, em receber Jesus, ele é o quê? Criatura. Ele não é filho. Nem todos são filhos. João 1,12. Filhos são os que creram em Jesus. Certo? Toda criatura, então, ou seja, não é nem filho, ao rio vai e salva ele. Entendeu? Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo vive por onde, irmãos, a vida de Deus passa. Não há morte que resista à vida. Jesus venceu a morte pela vida. Entendeu? A vida subjugou a morte quando Jesus ressuscitou. Depois desse momento, meu irmão, não há morte nenhuma que resista à vida. Versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. É tudo vida, irmãos, você só está vendo vida aqui, porque o rio passa. Você está vendo árvore, você está vendo fruto, viverá por onde quer que esse rio passe. Metade do versículo 12, não fenecerá a sua folha, suas folhas não ficarão velhas, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O rio que está passando no nosso meio, e sai do santuário. E fica saudável, há fruto, há vida, irmãos, há salvação. E o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio, até mesmo para a cura. Certo? Mas primeiro é o alimento. Depois vem o remédio. Se você quer ser curado, você precisa se alimentar. Deixa eu correr aqui. Salmos 46, rapidinho comigo. Salmos 46, eu só vou ler. Salmos 46. Deixa eu ver aqui o versículo. Salmos 46, versículo... versículo 4. Olha, Salmos 46, 4. Há um rio. Fala com o irmão que está do seu lado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que traz alegria para a sua vida? Esse rio. Esse rio é o que traz alegria, é o fluir da vida de Deus que traz alegria para você, meu irmão. Pode procurar alegria em outro lugar. Você vai ter uma momentânea satisfação, depois vai ficar triste de novo. Só Deus é capaz de alegrar perpetuamente o homem. Olha o versículo 5, Deus está no meio dela. Jamais será... Leia comigo bem forte.
jamais será abalada. Deus a juntará desde Isaías. Ó Senhor Jesus, Isaías 44. Só vou ler também Isaías 44, 2. Fala o seguinte, Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento. Está com sede? Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Versículo 4, terminou não. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Ó, está tudo brotando. Quer que a sua casa brote? Quer que você precisa estar nesse rio? Versículo 5, um dirá, aí já estendeu para outro. Um dirá, eu sou do Senhor. Aí você olha e fala, opa, peraí. Agora o pessoal está falando, eu sou do Senhor. O que está acontecendo aqui? O rio chegou nela. Aí já falou, eu sou do Senhor. Aí outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Essa é a salvação de Deus, meu irmão. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Joel, depois de Amós, ou é Oséias? Onde que está Joel, meu irmão? Depois de Oséias. Joel 3. Joel 3. Senhor Jesus. Se você não está alegre com esse rio, irmão, por favor, irmãos. Joel 3, versículo 17. Joel 3, 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais. Versículo 18. E há de ser que, fala com o irmão que está do seu lado, e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto. O que é mosto? É vinho. Os montes destilarão vinho doce, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Carlos Chagas, que nós estamos aqui. Mas a fonte está saindo de onde? Da casa do Senhor, meu irmão. Zacarias, vai um pouquinho para frente aí. Zacarias 13. Zacarias 13. Versículo 1. Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de... Irmãos, não é só para Davi. A fonte está aberta para quem, Beza? Para a casa de Beza. Está aberta para quem? Para a casa de Fida. Está aberta para a casa de Flávio, para a casa de Cleomar, para a casa de Paulo. Irmãos, fala comigo. A fonte está aberta para a minha casa. Fala bem alto, irmãos. Não tenha medo. E para os habitantes de Jerusalém, primeiro para a casa de Davi, depois os habitantes de Jerusalém. Para remover o pecado e a impureza. Capítulo 14, versículo 8 e 9 de Zacarias. 14, 8 e 9. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. Ninguém escapa. No verão e no inverno sucederá isso. Não tem, irmão, não para, ó. Não é aquele rio que congela no inverno, não, meu irmão. O rio de Deus não congela, não. Sabe aquele rio que congela, ó, não está parado, não. O rio de Deus continua, Luciano. Ó, e ele vai chegar, irmãos. Então não há verão, não há inverno, a todo tempo ele está fluindo. E o versículo
9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Oh, Senhor, João, rapidinho comigo, por favor. Eu já estourei o meu tempo de novo. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Então o rio está onde, irmãos? Está dentro de você. Irmãos, essa vida de Deus precisa sair de dentro de você, ó, e fluir, ó. Nessa noite, se cada um de nós permitir que o rio flua, irmãos, vai inundar isso aqui. De alegria, de satisfação. Você vai ter vontade de pular, você vai ter vontade de chorar. Você vai ficar, irmãos, no céu. Ó, Senhor Jesus, ó, Senhor. Ó, isso ele disse com respeito ao que haviam de receber os que nele crescem. Pois haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu encerro em Apocalipse. Eu comecei em Gênesis, eu tenho que encerrar em Apocalipse. Apocalipse 21. Rapidinho comigo, por favor. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, veja que o mar, eu não vou entrar nisso aqui, mas o mar não vai existir depois da Nova Jerusalém. Não vou entrar nesse detalhe. Vi também a cidade, porque o mar foi para julgamento. Entendeu? Então ele não precisa mais da sua utilidade. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos. Irmãos, em breve as suas lágrimas vão ser todas enxugadas. Mas você precisa permanecer firme hoje. Morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, o que ele disse? Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis. Versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de beber. Ah, irmão, até na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, você vai estar bebendo da fonte. Ó, não para. Apocalipse 22. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como... Ele está te mostrando, se você não viu nessa noite, o rio brilhante da água da vida, irmãos, nós vamos orar por você depois. Pode nos procurar, não, nós estamos falando sério, nós vamos orar por você para que o Senhor clareie a sua visão. Amém? Brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e de outra